Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos dar continuidade na nossa aula do determinante, na segunda aula. Hoje nós vamos ver as propriedades do determinante. A propriedade ela ajuda muito, porque quando você vai fazer uma prova, ou para um concurso, ou para a escola mesmo, você conhecendo as propriedades, fica muito mais fácil. Às vezes você não perde tempo de fazer cálculos grandes. Nós vimos que na matriz 3 por 3, o cálculo é um pouquinho mais demorado. E se for fazer cálculo de matriz da ordem 4 e da ordem 5, fica mais complicado. Então, através da propriedade, fica muito mais fácil da gente resolver. Propriedade 1. Filas de zeros. Se todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz quadrada forem iguais a zero, seu determinante será nulo. No primeiro exemplo, nós temos aí uma matriz da ordem 2. E a segunda coluna é igual a zero. Então, seu determinante vai ser igual a zero. No segundo exemplo, nós temos aí a segunda linha, todos os seus elementos são iguais a zero. E, portanto, não precisa ficar fazendo cálculo nenhum, sabendo da propriedade e você elimina os cálculos. Propriedade 2. Filas iguais. Se os elementos correspondentes de duas linhas ou duas colunas de uma matriz quadrada forem iguais, seu determinante será nulo. Observe que, no primeiro exemplo aí, a primeira linha é igual à quarta linha. Como elas são, você tem duas linhas iguais, o determinante vai ser igual a zero. No segundo exemplo aí nós temos a primeira coluna é igual à terceira coluna. Sendo assim, o seu determinante vai ser igual a zero. Olha como facilita muito a gente saber desta propriedade. Propriedade 3. Filas proporcionais. Se uma matriz quadrada possui duas linhas ou duas colunas proporcionais, seu determinante será nulo. Vamos entender o que vem a ser filas proporcionais. Vamos pegar o primeiro exemplo aí. A primeira coluna do primeiro exemplo, se nós dividirmos os elementos desta coluna por 3, será o seguinte resultado. 3 dividido por 3 é igual a 1. 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, este primeiro exemplo aí, a primeira coluna e a segunda coluna são proporcionais. No segundo exemplo, nós temos aí, observe que a terceira coluna, ela é o resultado da multiplicação dos elementos da primeira coluna por 2. Vamos lá. 3 vezes 2 é igual a 6. 7 vezes 2 é igual a 14. Menos 1 vezes 2 é igual a menos 2. Então, o segundo exemplo aí, ele é proporcional. É proporcional assim, porque a primeira coluna ela é proporcional à terceira coluna. Quando nós temos coluna ou linha proporcionais,
o determinante é igual a zero. Propriedade 4. Multiplicação de uma fila por uma constante. Se todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz quadrada são multiplicados por um mesmo número real k, então seu determinante fica multiplicado por k. Lembrando que esse k aí, ele é uma constante. Vamos ver o exemplo número 1 aí. Observe que na primeira linha do exemplo número 1 aí, se eu dividir 21 por 7, vai ser igual a 3. Então, foi criado uma segunda matriz multiplicada com uma constante 7. Se tirarmos o determinante dos elementos da matriz aí, 3, menos 5, 4 e 9, e multiplicar ele por 7, ele será o mesmo resultado do determinante dos elementos da matriz 21, menos 35 e 4 e 9. No segundo exemplo aí, nós temos elementos 7, 2, menos 1 e 4. A constante foi igual a 2. O que foi feito aí? Para criar essa segunda matriz aí, a segunda coluna ela foi dividida por 2. Se calcularmos o determinante dos elementos 7, 1, menos 1 e 2 e multiplicar o determinante por 2, será o mesmo resultado do determinante dos elementos 7, 2, menos 1 e 4. Vamos para a propriedade 5. Multiplicação da matriz por uma constante. Se uma matriz quadrada M de ordem n é multiplicada por um número real k, o seu determinante fica multiplicado por k elevado a n. Isto é, o determinante de km é igual a k elevado a n vezes o determinante de m. Nossa, e essa forma parece que ficou meio complicada, né? Vamos ver, não é complicada não. Vamos ver o exemplo e entender o que vem a ser o m, o k e o n. Vamos ver o primeiro exemplo aí. No primeiro exemplo, nós temos uma matriz A de ordem 2. Como é que nós calculamos um determinante de ordem 2? Porque como é que nós vamos calcular o determinante dessa matriz aí? É 3 vezes 5, que dá 15, menos 2 vezes 4, que vai dar menos 8. Então, o determinante ficou igual a 7 desta matriz A. Agora, vamos pegar essa matriz A aí e fazer a multiplicação, tá, por um número real 5. Tá? Multiplicando por 5, teremos aí embaixo aí uma nova matriz, tá? Que os elementos agora passou a ser 15, 20, 10 e 25, que foi a multiplicação por 5 dos elementos da matriz anterior. Na matriz 5A, existem duas formas ou duas maneiras de calcular o determinante dela. Uma forma é pegarmos o 15 vezes 25, que vai dar 375, menos 10 vezes 20, que é igual a menos 200. E 375 menos 200 é igual a 175. Essa é uma forma. Qual é a outra forma da gente calcular? É usando a fórmula.
essa fórmula aí que está em cima aí nesse retângulo. Como é que nós vamos usar essa fórmula aí? Primeiro, qual é o valor de K? O K é a constante, é o número 5. O N é a ordem. A ordem dessa matriz aí é 2. Né? E o determinante de M, que é o determinante de A. Então, nós temos 5 elevado a 2 é igual a 25. Né? E o determinante de A, que deu igual a 7. Pegamos 25 vezes 7, vamos achar 175. No nosso segundo exemplo aí, nós temos uma matriz de ordem 3. Né? E já foi feito o cálculo do determinante da matriz B, que é o determinante da matriz B é igual a menos 19. Como é que nós podemos usar essa fórmula aí? Vamos pegar essa matriz B aí, multiplicar ela por 2. Então, nós vamos ter uma constante, o valor de K, igual a 2. Obtemos, então, a matriz 2B. E foi calculado o determinante dessa matriz 2B. Usando a fórmula, como é que nós podemos fazer? Qual é o valor de K? O valor de K é igual a 2. Qual é o valor de N? É a ordem da matriz é 3. Então, eu tenho 2 elevado a 3, que multiplica por menos 19. 2 elevado a 3 é igual a 8. 8 vezes menos 19 é igual a menos 152. Propriedade 6. O determinante de uma matriz é igual ao determinante de sua transposta. E você agora não sabe o que vem a ser uma matriz transposta? Então eu aconselho você olhar nossas aulas onde nós falamos de matrizes. E lá nós também explicamos que vem a ser uma matriz transposta e como calcular a sua transposta. Mas vamos lá para o nosso exemplo. Nós temos uma matriz A aí, e a sua transposta. O determinante da matriz A é igual a menos 2. E o determinante da matriz transposta é igual a menos 2. Propriedade 7. Se trocarmos de posição duas linhas ou duas colunas de uma matriz quadrada, o determinante da nova matriz obtida é o oposto do determinante da matriz anterior. Vamos ver o exemplo aí. Nós temos uma matriz A. Para obter a matriz B, o que foi feito? Foi trocado a coluna 1 e a coluna 2 de lugares. Observe que a coluna 1 da matriz A é a coluna 2 da matriz B. E a coluna 2 da matriz A é a coluna 1 da matriz B. Foi feita a troca da primeira e segunda coluna da matriz A. Calculando o determinante da matriz A, foi encontrado menos 158. E o cálculo do determinante da matriz B é igual a 258. Os dois números são opostos. Propriedade 8. O determinante de uma matriz triangular é igual ao produto da diagonal principal. Nós temos aí dois exemplos, uma matriz A e a matriz B. Como nós temos uma matriz triangular aí, o zero aí, que é triangular inferior, é só fazer a multiplicação da diagonal principal, que é 1 vezes 5. Na matriz B, nós temos uma matriz triangular superior, nós temos aí o zero aí.
basta apenas multiplicar a diagonal principal, que é menos 2 vezes 4 vezes menos 9, que é igual a 72. Olha como facilita saber dessa propriedade para calcular o determinante. Propriedade 9. Sendo A e B duas matrizes quadradas de mesma ordem, e AB a matriz produto, então determinante de AB é igual a determinante de A vezes o determinante de B. Nós temos aí três matrizes: a matriz A, matriz B e a matriz produto, que é AB. O determinante de A é igual a menos 13 e o determinante de B é igual a menos 6. Se multiplicarmos menos 13 vezes menos 6, vamos achar 78. E o determinante de AB é igual a 78 também. Então, essa propriedade aí, se multiplicarmos duas matrizes, o determinante do produto dessas matrizes vão ser iguais. Propriedade 10. Sendo A uma matriz quadrada, se multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou coluna pelo mesmo número e somarmos os resultados aos elementos correspondentes de outra linha ou coluna, formamos a matriz B. Então, o determinante de A é igual a determinante de B. Isso aí é o teorema de Jacobi. Nós temos duas matrizes aí, A e B. Observe que a linha da matriz A e a linha da matriz B são iguais. E isso eu estou falando da primeira linha. Na segunda linha, são diferentes. Vamos entender como é que nós achamos 2 e menos 1 da segunda linha da matriz B. O que nós vamos fazer? Nós estamos multiplicando a linha 1 por menos 2 e somamos o resultado com a linha 2 e obtemos o B. Vamos fazer esse cálculo aí. Multiplicando 1 da matriz A vezes menos 2 vai ser igual a menos 2. Esse resultado, menos 2, somando com o 4, vai ser igual a 2. É o resultado do elemento 2 da matriz B. Multiplicando o 5 da matriz A por menos 2, vai ser igual a menos 10. Esse menos 10, somando ele com o 9 da matriz A, menos 10 com mais 9 é igual a menos 1. Obtemos, então, o menos 1 da matriz B. Calculando o determinante de A, vamos obter o valor de menos 11. E, calculando o determinante da matriz B, vamos encontrar também menos 11. Vamos ver mais um exemplo aí desta propriedade. Multiplicando a coluna 2 de A por 3 e somando os resultados à coluna 3, obtemos a matriz B. Vamos lá fazer esse cálculo. Menos 2 vezes 3 mais 5 é igual a menos 1 que obtemos na coluna 3 da B. 3 vezes 4 é igual a 12. 12 menos 10 é igual a 2. O 2 que é o resultado da
na coluna 3 de B. O 3 vezes 3 é igual a 9. 9 menos 4 é igual a 5. O 5, que é o resultado da coluna 3 de B. Calculando o determinante de A, vamos ter igual a 7. E calculando o determinante de B, também o resultado é igual a 7. Esta é a propriedade 10. Vamos agora falar da propriedade 11. Seja A uma matriz quadrada invertível e A elevado a menos 1 a sua inversa. Então, determinante de A elevado a 1 é igual a 1 dividido por determinante de A. Isso é, o determinante é a sua inversa. Nós temos exemplo aí. O determinante de A é igual a 2. E o determinante de sua inversa é igual a 1 dividido por 2. Então, essa é a fórmula da propriedade 11. Na próxima aula, vamos calcular o determinante de uma matriz da ordem 4. Fique com Deus e até a próxima aula.